Olá, boa noite. É a 33ª aula do curso de manutenção de Pinball Taito. Não se esqueça de pegar a documentação do curso que está no nosso Google Drive. Hoje eu devo colocar o esquema mais atualizado que eu tenho da placa CPU. Então é muito importante vocês baixarem essa documentação para ter um melhor aproveitamento do curso, né? Hoje nós vamos falar da parte mais difícil, finalizaremos o estudo da placa CPU e falaremos de alguns defeitos, como é que a gente vai poder pesquisar alguns defeitos na placa CPU. Com isso, nós encerraremos é, a parte específica da placa CPU, ok? A próxima placa vai ser a Cintervox. Eu estou na dúvida se eu falo do REC, a placa REC ou da Cintervox. Talvez eu fale do REC antes. Vamos ver, porque a Cintervox não fica no REC, né? Vamos ver. Vamos nos concentrar na aula agora, né? Esse aqui é o esquema, nosso esquema da CPU. Deixa eu colocar aqui em modo tela cheia, né? Então nós já vimos aqui o sistema de alimentação e backup, né? Nós já vimos a parte da CPU, gerador de clock, o CI auxiliar 8228 também. Nós já vimos os buffers de endereço. Nós já vimos as memórias EPROM, estão aqui. Esse aí que faz a seleção da EPROM e define e gera o sinal MUX que vai ler os contatos, né? As memórias principais 5101, duas memórias 5101, né? Já vimos também como é que é feito, gerado o sinal RAMI, o sinal, deixa eu ver isso aqui, o sinal reset, RAMI que vai gerar o sinal reset. Já vimos como é que é feito as interrupções a cada 0,26, 0,27 Hz, ou seja, mais ou menos uma interrupção a cada 4 segundos, né? E agora nós vamos para a parte mais difícil, que nós vamos ver o gerador de janela, que é essa parte aqui, tá? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Deixa eu botar aqui de novo o nosso PowerPoint. Faça a tela aqui. Então, nós já vimos o circuito de reset, gerador de clock e gerador de clock, né? Que é o 8224, CPU, controlador de sistema 8228 nós já vimos, a memória 5101 nós já vimos, decodificador de endereços, que vai endereçar a EPROM, as EPROMs 2716 e vai gerar o sinal MUX, né? Controlador de sistema já vimos, agora nós vamos ver o gerador de janela, né? Buffer de endereço já vimos, oscilador e gerador de interrupções nós já vimos também. Então, acabamos a CPU vendo o gerador de janela. Só para relembrar, né? Nós temos aqui o diagrama em blocos do 8224, que pino 15 e 14 é o pino do cristal, esse cristal é dividido por 9 e gera dois sinais, fase 1, fase 2, Φ1, Φ2, que não são níveis TTL e estão com uma frequência de 1/9 da frequência do oscilador. Então, se o oscilador for de 18 MHz, aqui nós vamos ter 18 dividido por 9, 2 MHz em fase 1, 2 MHz em fase 2. A Intel também previu que você ia precisar do sinal fase 2, então ele criou um sinal fase 2 aqui, mas em nível TTL, ok? Então esse sinal aqui que nós vamos usar no nosso gerador de janela, tá? Então vai ser um sinal fase 2, que é um sinal de 2 MHz se você usar um cristal de 18 MHz. O 8080 o microprocessador gera um sinal sync. Esse sinal sync ele é trabalhado junto com o sinal fase 1A, esse sinal aqui é fase 1A, que vai gerar o sinal System Strobe, ST-STB. Então também é o segundo estágio, segundo sinal que vamos usar no nosso gerador de janela. Então nós temos o sinal fase 2 TTL de aproximadamente 2 MHz, né? Até 2 MHz, que o limite de operação do 8080A são 2 MHz. E nós temos o sinal ST-STB, que é gerado pelo 8080 através do sinal SYNC, né? Então, a parte mais importante do nosso gerador de janela é o CI 74175. E ele é formado por 4 flip-flops tipo D. Então, nós temos 1, 2, 3,
4 flip-flops tipo D. Como vocês sabem, o flip-flop tipo D tem uma entrada D, entrada de dados, uma entrada Q e uma entrada Q barrada, né? Quando você dá o pulso de clock, CP aqui, ó, CP clock, ativo na rampa de subida, ou seja, quando o clock passa de nível 0 para nível 1, na rampa de subida, ele vai copiar na saída aqui o valor que está na saída dado. Então, se aqui na saída dado tiver 1, na saída aqui vai para nível 1. Se na saída dado tiver 0, na saída aqui vai para nível 0. Ok? E aqui a saída aqui barra é sempre o invertido de Q. Então, se aqui está com 0, aqui está com 1. Se aqui está com 1, aqui está com 0. Né? Outro dado curioso é o seguinte, só para relembrar, que antes de chegar nos clocks, ele passa por um inversorzinho, tá vendo aqui? Por isso que aqui tem uma bolinha indicando que seria a rampa de descida, mas como eu tenho um inversor aqui, ele vai ser ativo na rampa de saída. Por que tem esse inversorzinho? Para quando você projetar um circuito com esse TTL, você não vai fazer as contas de 4 cargas. Tá vendo aqui? Tem uma, duas, três, 4 cargas TTL. Isso aqui é meio que isola, de forma que você, quando vai projetar o circuito, você vai ver só o quê? Uma carga TTL no seu circuito, que tem esse circuito aqui isolando. A mesma coisa no Master Reset. Ó. O Master Reset, ele ativa em nível lógico zero. Então, quando você for em nível lógico zero, ele vai limpar todos os flip-flops. Por limpar, você entende o seguinte, a saída aqui vai para nível 0, a saída aqui barra vai para nível 1. Então, quando você tem um Master Reset, todas as saídas que, essa vai para nível 1. 0, desculpa, nível 0. E todas as saídas que barra vão para nível 1. Um detalhe importante que eu fiz aqui é que aqui no desenho está invertido, tá? Aqui tem D3, D2, D1, D0, né? Mas quando eu fizer as análises, eu vou estar falando como se tivesse invertido, D0, D1, D2, D3. Mas isso não altera a compreensão do circuito não, tá? Talvez vocês fiquem... Agora que eu reparei que está diferente, mas isso não vai alterar a compreensão do circuito não, tá? Aqui nós temos que o MR, né, o Master Reset, ó, que reseta tudo, ele vem do sinal ST-STB, que vem do 8224. É aquele sinal que veio lá do 8080, foi sincronizado e entrou no 8224, foi sincronizado e saiu como ST-STB. Esse sinal também vai para onde? Para o 8228, tá? Então, esse ST-STB, ele vai para o 8228 e para o gerador de janela. Para que serve no 8228? Lembra? Esse sinal é para você separar o que é dado do que é informação de controle. Então, no 8080, os mesmos terminais estão trazendo a informação de dados, estão trazendo também as informações de leitura de memória, escrita de memória, enfim, informações relevantes para o sistema. Então, o que diferencia ser um o outro é o ST-STB. O clock dos circuitos, vem o CP, né, o clock do circuito, ele vem do clock do TTL, ó, vem do fase 2 TTL, tá? Então, o clock vem do fase 2 TTL do 8224. Então, se você estiver usando um cristal de 18 MHz, aqui no CP você está tendo uma frequência de 2 MHz. Então, esse aqui é o clock do nosso filho. Beleza? Então, vamos agora seguir aqui. Aqui nós temos, então, o esquema do gerador de janela, né? E o que temos aqui? O clock. E o que vem do clock, como nós falamos, fase 2 TTL, vem do 8224, certo? E o clear, que limpa tudo, vem do STSTB do 8224. Nós já falamos também, certo? Main W vem do 8228. É o que? É o sinal de escrita de memória. Isso aqui é memory write. É o sinal de escrita de memória que o 8080 gerou. Ele quer escrever numa memória e ele foi decodificado pelo 8228 e saiu do 8228. Deixa eu pegar aqui e mudar. Aqui, ó.
STB, ó, saiu aqui do 8224, tá vendo? E vai lá pro, ó, pra cá, desce, e vai aqui pro limpar, né, pro clear 274175, e o STSTB também vai pro, desce pra cá, esse fio aqui, esse fio aqui, esse fio aqui, chega no STSTB do 8228, certo? Então, no 8228 sai o que, ó? O pino de escrita de memória, o pino 26. Essa escrita de memória que a gente está falando aqui, né? Que está indicando que o 8228 vai escrever em alguma memória de RAM vai ser escrita nesse momento, ok? Então vamos voltar aqui no point, bonitinho, aqui. Então nós temos aqui um sinal de saída, ó, MW. O que que é o MW? É o sinal de escrita de memória do 8228 que foi janelado, que foi preparado por esse gerador de janela. Então, esse gerador de janela, junto com Memory Write do 8228, gerou o MW. Esse MW que vai realmente para as memórias. Vamos lá, voltar aqui. Opa. Opa. Se você for pegar aqui no 5101, o que chega é o MW, não é o 1000W, é o MW. Então isso aqui já foi janelado, o sinal já janelado. Ok? Então vamos voltar aqui. Point, bem bonitinho. Então aqui que vai para a memória. Então, o sinal de escrita de memória MW é um sinal que foi trabalhado nesse gerador de janela, né? E veio também a fusão dos dois sinais, do sinal trabalhado no gerador de janela e a função e o sinal gerado no 8228. Beleza? Segue o barco. Só para relembrar, nós temos aqui duas portas lógicas ou OR, né? Então como é que ela funciona? Só para relembrar vocês. Se a entrada A tiver 0 e a entrada B tiver 0, a saída vai ser 0. Se a entrada A ou B tiver 1, ou os dois tiver 1, a saída vai ser 1. Ok? Então, é uma porta ou. Ou A ou B em nível 1 vai gerar na saída um nível 1. Ok? Só que aqui nós temos duas portas ou. Então, tem que analisar as duas. Então, o sinal MW, né? Em W, é ativo em nível lógico baixo. E o sinal, olha a travinha aqui. E o sinal MW também ativa em nível lógico baixo. Então, quando é que a gente consegue ativar em nível lógico baixo? Quando o Q estiver em 0, né? A saída estiver em 0. Então, o A e o B, as duas entradas, têm que estar em nível lógico baixo. Então, você só vai ter o sinal MW só vai estar ativo, ele só vai estar escrevendo numa memória se essa entrada aqui estiver em nível baixo, essa entrada estiver em nível baixo. Consequentemente, essa entrada aqui vai estar em nível baixo e também essa entrada aqui tem que estar em nível baixo. Então, você tem que ter entrada Q barra 0 em nível 1, Q3, desculpa, Q barra 0 em nível 0, Q3 em nível 0, aí você vai ter nível 0 aqui. E você tem que estar, 8228 também tem que mandar um nível 0 aqui. Então você vai ter 0 aqui, 0 aqui, você vai ter 0 aqui, porque ó, A, B, 0, saída 0. Então você vai ativar a escrita. Então está aqui escrito, ó, para MW ir para nível baixo, Q barra 0, Q3 e main W devem estar todos em nível baixo, ok? Então vai começar a brincadeira, para a gente entender como é que funciona o gerador de janela. No momento inicial, o ST-STB reseta todos os flip-flops. A operação de escrita não está liberada. Por quê? Esse resetou todo o flip-flop. Esse flip-flop aqui foi para nível 1, porque é o Q barra, tá vendo? Então ele foi para nível 1, ó, nível 1. Opa. Aqui foi para nível 1, então, ó, esse sinal aqui estando em nível 1, já era, porque qualquer um que esteja em nível 1 vai para nível 1, leva Q, essa saída aqui é nível alto, então já era, não vai escrever.
Então está querendo dizer o seguinte, a operação de escrita não está liberada nessa condição. Então é o momento inicial, ok? No segundo momento você vai ter o primeiro pulso, porque o ST-STB vai ser só um pulso. Então ele deu um pulso e acabou. Aí você vai ter o primeiro pulso. O primeiro pulso vem da onde? De fase 2. Então, fase 2 vai dar um pulso aqui de clock. Como esse D está sempre nível 1, quando tiver o primeiro pulso, esse Q aqui vai transferir o valor de D, que é nível 1. Então aqui vai para nível 1. Como o Q de baixo é sempre o invertido do Q de cima, então aqui vai estar em nível 0. Foi para nível 0. Então aqui você está em nível 0. Opa! E aqui ele ainda não alterou nada, porque aqui estava em nível 0 no Q. Ele recebeu o pulso de clock, mas ele transferiu esse nível 0 para cá e foi para nível 0. Então 0 com 0, a operação de escrita foi liberada. Então está liberada a escrita. Foi aquilo que a gente queria aqui, ó, 0 aqui, 0 aqui. A operação de escrita vai estar liberada se o 8228 mandar um memory write. 8228 mandou um memory write, vai escrever na memória. Beleza? Então nós temos o segundo pulso, o primeiro pulso. Agora vamos para o segundo pulso. No segundo pulso, esse 1 que estava aqui no Q é transferido para esse pulso daqui. Tá vendo aqui? Foi a única mudança que teve. Mas ainda não chegou aqui. Então esse aqui continua aqui. Então esse aqui continua em nível 0, esse aqui continua em nível 0. A operação de escrita continua liberada. Beleza? No terceiro pulso, você transferiu agora esse valor de nível 1 para cá, daqui para cá. Ok? Mas não transferiu daqui para cá ainda. Então aqui continua nível 0 e nível 0. Então a operação de escrita está liberada. Ok? No quarto pulso, esse nível 1 aqui é transferido para cá. Então você vai ter nível 0 aqui e nível 1 aqui. Certo? Então esse aqui vai para nível 1. Quando isso aqui vai para nível 1, a operação de escrita fica bloqueada, não está liberada. Então repara que é como se fosse uma janela de tempo. Ele fica no momento inicial não liberado, no primeiro pulso, segundo pulso, terceiro pulso liberados, no quarto pulso não fica liberado e nunca mais vai ficar liberado. Não, vai ficar liberado sim. Porque quando ocorrer um novo pulso ST-STB indicando que o novo pulso ST-STB, o sistema limpa tudo e reinicia o ciclo, ok? Lembrando que nem toda operação do 8080 é gravar em memória. Por exemplo, se você quer transferir do registrador B, que está dentro do 8080, para o registrador A, o acumulador, que também está dentro do 8080, você vai fazer uma transferência dentro do 8080. Então você não vai escrever em memória externa. Então não vai ser gerado esse sinal ME main W. Não vai ser gerado, então não vai escrever em nada. Ok? Nem todo pulso é para escrever na memória. Mas aí fica a critério do quê? Do sinal main W gerado pelo 8080, que foi decodificado pelo 8228. Então vamos voltar aqui. No final você vai ter isso aqui. Você vai ter o fase 1, que nós já vimos, o fase 2. Lembra que a fase 2 aqui está os pulsos de clock? Então aqui você tem o P0, P1, P2, P3, P4. E você tem aqui, ó, o status strobe. Ó, o status strobe. Opa, volta aqui. Você tem os status strobe. Então, você, quando deu o status strobe, é o momento 0, né? E aqui começou o P1. Então, P1 liberou, P2 liberou, P3 liberou, no quarto pulso bloqueou. Então, esse intervalo de tempo aqui, ó, a escrita está liberada. Mas você vê que o momento que o 8080 realmente quer escrever alguma coisa, ó, WR, é aqui, ó, entre P2 e P4. Eles ampliaram aqui a janela. Mas, em condições normais, como ele só vai escrever nesse intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é menor que o intervalo de tempo que a escrita está liberada, ele não vai afetar em nada. Não vai afetar a operação do circuito, não vai afetar a operação do microprocessador. Porém, se a máquina estiver com tensão baixa na rede e ela ficar meio doida, isso foi feito para evitar essa condição de você corromper os dados da RAM.
Lembrando que a RAM tem dados importantíssimos, como, por exemplo, quantas fichas foram inseridas, quantas moedas foram colocadas. Então, isso tem a ver com o faturamento da empresa. Então, a empresa não queria perder dinheiro, né? Então, isso aqui é uma proteção contra a escrita indevida. Ele só deixa que a escrita seja feita nessa janelinha aqui, ok? E com isso, nós encerramos o funcionamento da CPU. Vamos ver aqui como é que fica no esquema, né? Deixa eu botar aqui no esquema. Deixa eu diminuir o zoom para localizar. Tá aqui, ó. No esquema. Chegou o clock, né? E o clear. O clear é o STB, que veio lá veio daqui, ó. Do 8080, né? O 8080 mandou para cá, para o 8224 e o saiu do 8224. Aí segue dois caminhos, né? 8228 e para cá. Limpar. E o clock, ó, é outro, vem daqui, fase 2 TTL. Então o clock vem daqui. E aqui estão os arranjos, ó. Ele fez as ligações externas. Tá vendo? A entrada D0 está ligada no resistor de 1K. É uma boa prática você não ligar direto o pino de sinal, você não ligar direto no VCC, porque isso permite que a pessoa, por exemplo, faça um teste e aterre esse pino sem provocar um curto. Então você coloca um resistor aqui. Como a impedância aqui de entrada é bem alta, esse resistor de 1K não afeta em nada, mas se você quiser fazer um teste e dar uma aterradazinha, né, colocar um nível zero aqui, você consegue sem danificar a fonte, né, sem gerar um curto. Mas enfim, aqui está sempre com nível 1 e de acordo com os pulsos ele vai criando a janela. O resultado é essa operação de memória liberada MW, que vem aqui ó, para o read write, certo? O MW também vai para a placa interface, para as memórias da placa interface, só que aí por uma loucura da Taito, às vezes aparece tudo como MEW, MEW, mas é o mesmo sinal, tá? Então o MEW está aqui. Com isso, nós encerramos a visão de como funciona a nossa querida CPU, né? Bom, já que agora já temos um pouco de tempo, vamos passar para um outro assunto, que é a análise de defeitos. Deixa eu voltar aqui. Análise de defeitos. Bom, vamos agora falar um defeito fácil, né? Não retém o recorde ao ligar a máquina. Pilhas esgotadas, circuito de backup, aquele resistor, aquele diodo, aquela jogada de pegar o 12 volts com 5 volts e fazer os 5 volts para a RAM, está com algum problema. Não deve estar com algum problema no circuito de backup. Então, esse é o defeito fácil, né? Ou são as pilhas esgotadas. Mas tem que estar bem esgotada mesmo. Você vê que uma tensão, mesmo com a tensão bem baixinha, a memória segura o dado, tá? Tem que estar bem baixinha, né? Já a máquina travada, que é o defeito mais comum, ele vai aparecer, o display vai estar travado com números ou símbolos aleatórios. Vai estar tudo escrito uma parte escrito uma parte escrito 7. Que é valor ali maluco, travado, não roda do programa, né? Em resumo, esses são os principais problemas encontrados, tá? EPROM com dados corrompidos. Por quê? Naquela época, o fabricante dava garantia de 20 anos, as máquinas são dos anos 80, 20 anos, anos 2000, nós estamos em 2025. Então, a retenção de dados não está garantida pelo fabricante. Isso se você tiver as ROMs gravadas originalmente, né? As EPROMs gravadas originalmente. Então, é natural que eles sejam corrompidos pela limitação da tecnologia de 40, 50 anos atrás. Então, EPROM com dados corrompidos. Ou danificados, mas é mais normal dados corrompidos mesmo, perder os dados, né? Memória RAM 5101 com defeito. Memória RAM sempre dá muito defeito. Você pergunta para o pessoal que trabalha com retrocomputação, que trabalha com MSX, que trabalha com aqueles micro TK90X, TK85, são defeitos bem comuns, memória danificada. Por quê? Porque a memória é uma coisa cara, que o programador e a engenharia sempre desejam, então é uma coisa desejada, e a memória é uma coisa que consome pouca corrente, pouca potência. Então, qual é a tentação do fabricante? Eu tenho uma coisa cara desejada, eu quero ganhar dinheiro. E eu faço isso com componentes que consomem pouca corrente. Então, a tentação deles é o seguinte: diminuir o tamanho do componente, diminuir o tamanho do componente para caber mais memória na pastilha até o limite da tecnologia. E, estatisticamente, quando você se aproxima do limite da tecnologia que você tem, você probabilisticamente aumenta a chance de dar defeito em qualquer coisa. Então, é a mesma coisa você tem um carro. Você tem um carro
de 5 lugares. Aí o fabricante diz, ó, esse carro aguenta 500 quilos de peso. Aí você bota 5 pessoas de 100 quilos no carro. Vai funcionar? Vai. Vai ter um desempenho bom o carro? Não. Mas vai funcionar? Vai. Mas se você fizer isso constantemente, vai acabar com o carro no longo prazo. Suspensão, rolamentos, vai acabar com o carro, motor, vai ter um desgaste enorme no carro, porque ele está no limite. Da mesma forma aqui, você está no limite da tecnologia. É tentador você ficar no limite da tecnologia porque você ganha dinheiro. Então, memória RAM sempre dá muito defeito. Isso ontem, hoje e sempre. Ok? 8228 com defeito. Por quê? Porque o 8228 ele está ligado diretamente nas vias de dados. Então, como ele está ligado diretamente nas vias de dados, D0, D1, blá, blá, até D7, ele, essas vias de dados vão para o hack, vão para a interface, então elas estão muito expostas, digamos assim. Então, a chance de um curto nessa linha, de um incidente nessa linha, numa dessas linhas acontecer, é grande. Então, pode danificar o 8228. O 8228 está muito exposto. O microprocessador nem tanto. O microprocessador está meio isolado entre 8228 e 8224, mas ele também dá defeito, tá? Mas é, eu diria que não é tão esperado quanto o 8228, tá? Os microprocessadores ele é protegido às vias de endereço pelos buffers, lembra? Tem um 7407, né? Em cada uma das 16 vias de endereço. E eles caem no mesmo caso do 8228, eles estão muito expostos. Então eles vão para o hack, depois vão para a interface, eles estão muito expostos. Então também pode acontecer dele dar defeito. Capacitor de 3,3 microfarads em curto é o capacitor do CI 555 que faz oscilação. O original é de tântalo, o capacitor de tântalo entra em curto. O capacitor eletrolítico comum não é muito comum entrar em curto, mas de tântalo entra em curto. E é uma possibilidade também relativamente remota, mas pode acontecer, né? O problema vai estar tudo travado. O sintoma vai ser o mesmo, né? Quando a gente estuda antigamente, né, estudava televisão, o professor sempre falava: "Não, televisão é bom porque a tela te diz o defeito. Então, você olha para a tela, você consegue ver se é vertical, se é problema no vídeo, se é problema no sintonizador, a tela te diz o defeito. E o som não. Porque na época era um mundo analógico, né? E as pessoas ganhavam dinheiro consertando TV e som. O som não diz onde está o defeito, mas a TV, a tela te diz onde está o defeito. Então, fazendo um paralelo, né? A interface te diz onde é que está o defeito. Ó, não está lendo o contato, não está atualizando o display, tem display falhado. A interface te dá o defeito, dá a dica de onde está o defeito. A CPU não, a CPU simplesmente trava. Então, consertar CPU é desafiador, tá? Não é uma coisa fácil. Mas eu vou dar umas dicas aqui que podem ajudar. Então, vamos lá. De novo, máquina travada com display com os números e símbolos aleatórios. EPROM com dados corrompidos. Você vai regravar as EPROM, você precisa de um gravador de EPROM, um amigo que tem um gravador de EPROM. E os arquivos. Os arquivos você consegue pegar na internet sem problema. Você regrava a EPROM ou substitui a EPROM. Mas antes de substituir a EPROM, você tem que gravar a EPROM de qualquer jeito, né? Então você vai ter que ter um gravador de EPROM, né? Então, EPROM com dado corrompido. O ideal é você ler o dado da EPROM, usar um software para comparar o dado da EPROM com o dado do arquivo correto, ver se tem diferença. Se tiver diferença, está corrompido, você matou o defeito, achou o defeito. Então você apaga a EPROM e regrava. Então você tem que ter, só que você vai ter que ter o apagador de EPROM, que é uma luz ultravioleta, né? Você vai ter que comprar uma lâmpada germicida, ligar como se fosse uma lâmpada fluorescente, né? Com reator, tudo mais, ligar, acende ela, limpa, com a janela da EPROM estampada, né? Se limpa, passa um álcool para deixar bem estampadinha, bem limpinha. Encosta o bulbo da lâmpada mais próximo possível dessa janela, liga a lâmpada e sai, porque a luz ultravioleta danifica os olhos, né? Danifica a visão, sai, conta, sei lá, 15 minutos, volta, rapidinho desliga a lâmpada e os dados devem estar apagados. A partir daí, você, com os dados apagados, você regrava a EPROM e vida que segue. Não é uma operação trivial, é bom que você tenha um amigo com mais experiência. Se você não for da área de eletrônica digital, essa parte antiga da eletrônica, né? É bom que você peça um amigo, alguém que tenha o gravador ou o apagador de EPROM. O apagador de EPROM, você, como eu já falei, você compra uma lâmpada germicida, que a lâmpada germicida é a lâmpada ultravioleta, ela mata as bactérias, os micróbios, né?
os germes com luz ultravioleta. E tem lâmpada germicida de 15 watts. Aí você compra um reator de 15 watts também, liga como se fosse uma lâmpada fluorescente comum e você tem um apagador de EPROM. Mas o gravador você tem que comprar. Você vai ter que comprar no Mercado Livre, AliExpress, nos marketplaces da vida, né? O ideal é ter um coleguinha para te prestar essa gentileza de graça, né? A memória 5101 com defeito só trocando, então eu recomendo fortemente que você coloque soquete, né? E para ser carinhoso com o próximo técnico, você coloca soquete, memória 5101 só trocando. Não tem muito como. Ela é tão antiga que esses testadores de CIs não conseguem ler. Eu nunca vi um testador de CI que eu lembre que testava 5101, né? Ah, eu não acho 5101. No site do Vitor Truco, não sei se o site do Vitor Truco ainda está no ar, mas o site do Vitor Truco ele ensinava como substituir a memória 5101 pela memória 6116L ou a 5101 ou a 5116, que é uma memória de baixo consumo. E você instalava ela no soquete vago da EPROM. Lembra que a EPROM tem na CPU tem 6 espaços para colocar EPROM e são só usados 4? Então, ele usava um daqueles dois que sobraram, colocava uma memória 5116 e essa memória substituía 510 com defeito. No site dele tem um procedimento, tá? 8228 com defeito também, só trocando, fazendo as análises que eu vou dar a dica aqui, mas o ideal é trocar mesmo, né? Mesma coisa com o microprocessador com defeito. Buffer de endereço 7407 com defeito, verifique com frequência o osciloscópio se o sinal MUX está sendo gerado. Se o sinal MUX estiver sendo gerado, ou seja, tiver. O sinal MUX indica que a CPU está querendo fazer uma leitura. E sempre a CPU está querendo fazer uma leitura, tá? Mesmo que a máquina não esteja em jogo. Porque ela precisa monitorar a entrada de ficha quando você joga a ficha, né? Então, o sinal de MUX ela está sempre consultando, a CPU está sempre consultando a via de dados. A via de dados não, os contatos. Então tem sempre o sinal de MUX. Você tem que botar lá, ver no frequencímetro se aparece o sinal de MUX ali no sinal. Se tiver, é um indicativo que o 8228, meu processador, 8224 está funcionando. Então você já consegue tentar limitar um pouco de onde é que está o defeito, né? Capacitor de 3,3 microfarad em curto, com a máquina desligada, você mede a resistência entre o pino 6 ou 2 do 555 para o terra e ver se está dando curto. É uma forma também de pesquisar. Mas aqui eu vou na próxima página, eu vou entrar em mais detalhes, né? Então vamos lá. A gente está partindo da premissa que você viu o básico, né? Tensão de mais 5 volts, tensão de menos 5 volts, tensão de mais 12 volts, sinal de reset em 5 volts. Estamos partindo da premissa que você fez o feijão com arroz, está tudo ok, né? As EPROMs foram regravadas e o defeito continuou. Então vamos lá, você vai verificar os sinais MUX, MW e RST. RST é o sinal de reset que vem da fonte lógica, lembra? Tem que estar sempre em nível alto. MUX variando, como eu já falei, indicando que a CPU quer ler os contatos. MW variando, indicando que a CPU quer escrever na memória. Isso também funciona em qualquer modo, a CPU está sempre escrevendo alguma coisa na memória. Então tem que estar variando também, né? Então, se tiver esses sinais, tudo indica que a CPU está viva. E tudo indica também que o 8228 está vivo, né? Verifique os sinais do 8224. Você tem que ver o sinal reset in deve estar em nível alto. O sinal reset deve estar em nível baixo, tá? Então, se não tiver desse jeito, ele está resetando a máquina. Então, ele está aí o defeito. A máquina está internamente resetada. Se o reset estiver em nível baixo, se o reset está em nível alto, você vai olhar o reset in. Se o reset in estiver em nível baixo, é sinal que o 8224 está ok e está recebendo um sinal de reset. Então você tem que pesquisar por que está saindo esse sinal de reset. Pode ser inclusive o 7474. Agora, se o reset in está em nível alto, o sinal de reset está ok. E o reset está saindo em nível alto, aí pode ser dois problemas. Pode ser o 8224, que está mandando nível alto erradamente, ou pode ser o 8080 que está com defeito e está indicando lá nível alto. Então pode ser um dos dois, né? Tem que pesquisar. Fase 1, fase 2 deve estar oscilando numa frequência igual a 1,9 avos da frequência do cristal. Então, como já disse, se o cristal for de 12 a 18 MHz, a frequência desses sinais deve ser
2 MHz. Verifique também agora os sinais do 8228. ST-STB, eu coloquei como 8228, mas o ST-STB é do 8224, tá? Desculpa aqui o lapso. É porque o ST-STB originalmente vai para o 8228, né? Memory write, memory read, deve estar variando, indica ok. O reconhecimento de interrupção, o INT-A, Int Acknowledgement, um pulso a cada 4 segundos aproximadamente. Indica que a 8228 está ok. Se não tiver INT-A, aí pode ser o de baixo. Pode ser problema no gerador de interrupção, que é o NE555 e o 7474. No 555, no pino de saída, você tem que olhar um pulso a cada 4 segundos. Ele vai variar de 1 para 0 a cada 4 segundos. No 7474, na saída dele, no pino 9, um pulso curto a cada 4 segundos aproximadamente. Isso aí talvez o multímetro não pegue, aí só com o osciloscópio mesmo. Com o osciloscópio você talvez consiga ver esse pulso rápido aí, né? Porém, o INT-A é um indicativo que o 555 e o 7474 está funcionando. O INT-A é reconhecimento da interrupção. Então, ele está reconhecendo que o 555 e o 7474 estão funcionando. Então, você vendo esse pulso a cada 4 segundos, aproximadamente, significa que está tudo ok. Então, se não tiver o INT-A, pode ser 8228, ou 8080, ou 8224. Mas se tiver, você tem certeza que o 555 e o 7474 estão funcionando. Aqui também não está, mas é uma boa você fazer. Deixa eu botar aqui. O OBS tem um problema, o OBS, ele não diz quanto tempo você está gravando. Ah, tá, tem sim, 36 minutos. Então segue a aula. Deixa eu botar aqui. Então aqui, você também, é bom dar uma olhada, você medir a resistência de cada uma das vias de dados. Deve dar o mesmo valor. Por quê? Porque todos estão com esse resistor de 1K. Então, se der um valor substancialmente diferente, por exemplo, o A0 deu 1K, mas o A8, sei lá, está dando 100 ohms, por exemplo, é um indicativo que esse CI aqui está com defeito, por exemplo, entendeu? Então é sempre bom você medir aqui a placa fora do rack, né? Claro, é sempre bom você medir aqui em todas as 16 linhas, você medir a resistência. Deve dar em torno de 1K cada uma, né? E no D0 também, ele tem uma resistência de 1K. Todos eles têm uma resistência de 1K, o DB0, que é a saída de dados que vai para a interface. Então, isso também é bom dar uma medida aqui e ver se está tudo dando 1K, aproximadamente. Se der um valor muito discrepante do outro, é sinal que o 8228 está com problema, ok? A gente está partindo da premissa, tá? Que o problema já foi identificado que realmente é na CPU. Não tem nada a ver com o hack, não tem nada a ver com a interface, tá? A gente está partindo da premissa que o problema está na CPU. E a gente está pesquisando, ok? Deixa eu voltar aqui nos PowerPoint. Desce mais um pouquinho. Felizmente para a nossa é, sorte, lembra que eu falei que tem uns conectores da Taito que não são usados, que só eram usados na oficina da Taito, na linha de produção, na linha de manutenção? Pois bem, se você pegar aqui, ó, no esquema, aqui no canto direito, tem esse conector de serviço, tá vendo aqui? Ó? Conector de serviço. E esse conector de serviço tem os principais sinais que eu falei que você tem que verificar. Ó, MUX, RAMI, MW, o pino 6 é terra, o pino 10 está sempre em 5 volts, né? O pino 5, ele está pegando aqui o RAM CPU, então se estiver variando, está indicando que esse circuito aqui, ó, esse trecho do circuito aqui, o 7425 e 7400 estão bons, e a CPU está bom, está indicando que ela está querendo ler ou escrever na RAM. Então, isso aqui variando é o esperado no pino 5. O pino 4, ó, ele vai para cá, para o Red In, RDYIN. Não tem uso para gente, então é um sinal de entrada, não tem uso para gente. O pino 3 é a fusão da RAM CPU com
a saída aqui é 3 barra do gerador de janela, então vai ter uma fusão dos dois sinais. Então, esses dois sinais, esse sinal aqui variando é um indicador de que o gerador de janela está funcionando ok, está funcionando bem, tá? Então, é esperar também uma variação aqui. O pino 2, ó, pino 2 é o fase 2 TTL, tá vendo aqui? Pino 2, ó, fase 2 TTL vem daqui, desce bem bonitinho. Fase 2 TTL. Então, o pino 2 ele tem que estar com a frequência de, isso mesmo, 1/9 avos da frequência de clock, aproximadamente 2 MHz. Depende do cristal. Isso aí. E o pino 1, finalmente, é o System Strobe, tá vendo? Assim, vem pra cá, vai pro Clear e vai pro 7455. System Strobe. Então, você também pode ver o sinal System Strobe aqui. Então, com a máquina ligada e no rack, dentro do rack, sem tirar a placa ainda, com a máquina dentro do rack, você já consegue ver alguns sinais e fazer uma análise inicial aí para ver se tem alguma coisa errada, ok? Então foi o que eu botei aqui. Deixa eu botar aqui. Esse bisurário aqui, ó. 5 volts, MUX, RAM MW, sinal RAM CPU, RAM CPU na janela. Aqui não tem nada, que é o Red Imp, no 4 não é interessante pra gente. Fase 2 TTL, System Strobe. Então você já pode testar aqui, fazer seus testes. Eu volto a dizer, CPU, consertar CPU não é fácil não, mas com um pouco de boa vontade a gente mata a charada, ok? Numa escala de maior probabilidade de defeito, eu vou dizer qualquer ordem, numa ordem aleatória, tá? Do maior para o menor, nem do maior para o maior. Mas que eu digo EPROM corrompida, memória RAM 5101 danificada e 8228 danificados, ok? Obrigado por participar dessa aula, né? Uma aula longa, mais de 42 minutos, mas eu acho que foi bem gratificante para todos nós. E com isso nós encerramos o estudo da placa CPU. Pela atenção, obrigado e até a próxima aula. Um abraço.